e for batizado, será salvo. Mas o que dizer do ladrão arrependido da cruz? Por esta e por outras razões, para responder corretamente essas perguntas, nós precisamos entender melhor qual é o propósito do batismo. Afinal, quando se entende o propósito de algo, fica muito mais fácil identificar a atitude que se encaixa ou não com esse propósito. O primeiro relato bíblico sobre o batismo acontece só no Novo Testamento, através de João Batista. E apesar disso indicar que provavelmente nenhum batismo foi realizado no Antigo Testamento, a Bíblia revela que havia um entendimento entre os judeus de que o batismo seria um sinal relacionado à vinda do Messias. Isso fica evidente quando eles questionam João Batista, perguntando se ele não era o Cristo. E também quando o próprio João Batista pergunta se o correto não seria ele próprio ser batizado por Jesus. A Bíblia declara que João Batista veio preparar o caminho para Jesus, ou seja, preparar o coração do homem para receber a salvação. A pessoa, por vontade própria, deveria demonstrar seu arrependimento, tornando isso público através do batismo. O arrependimento só pode resultar em salvação por intermédio de Jesus. E isso fica muito bem representado quando o próprio Jesus vem para ser batizado por João sem ter do que se arrepender, demonstrando o que ele faria em favor do homem. Morreria sem pecado. Quando Jesus é batizado, diferente dos outros, o céu se abre e todos que estavam ali recebem o testemunho do próprio Deus de que ali estava o seu Filho amado. E a representação aqui é que quando Jesus morresse, ele seria sepultado, mas ressuscitaria dentre os mortos, para que dessa vez o céu fosse aberto sobre nós e Deus nos recebesse como filhos. Ao ser batizado, Jesus completou o significado do batismo. A partir de agora, para nós, o batismo significa arrependimento, morte, sepultamento e ressurreição para uma nova vida. E para os outros, representa o testemunho público da nossa fé em Jesus Cristo. Esse é o propósito do batismo. E tendo isso em mente, será que o batismo de uma criança sem entendimento, sem arrependimento e de forma involuntária se encaixa com o propósito do batismo? É claro que batizar um recém-nascido com o propósito de firmar um compromisso dos pais em educar essa criança conforme as Escrituras pode até ser válido, da mesma forma como funciona a apresentação de crianças em muitas igrejas. Mas é importante que haja um entendimento de que se trata de algo completamente diferente do batismo ordenado por Jesus. Já sobre a forma correta de ser ministrado, será que um batismo que nos identifica na morte, sepultamento e ressurreição de Jesus é melhor representado mergulhando a pessoa ou somente derramando água sobre a sua cabeça? Mesmo que em certas circunstâncias, talvez no leito de um hospital, somente o batismo por aspersão seja possível, ainda assim faz muito mais sentido um batismo por imersão. Contudo, a motivação e o testemunho do batismo são mais importantes do que a forma como ele é feito. E por último, sobre existir salvação sem o batismo, o ladrão arrependido da cruz é um exemplo claro de alguém que foi salvo sem passar pelo batismo. Mas neste caso, acaba sendo muito mais uma exceção do que uma regra. Afinal, ele não teve oportunidade de ser batizado. Isso de maneira alguma diminui a importância do batismo. Simplesmente mostra que não é o batismo que salva. É a fé em Jesus Cristo. O batismo é um mandamento do próprio Senhor Jesus para aquele que já foi salvo. É uma consequência da fé. Pode acontecer de uma pessoa receber a salvação no momento do batismo? Sim. De repente, a entrega verdadeira dela a Jesus Cristo aconteceu no momento da confissão pública que o batismo proporciona. Da mesma forma como muitas pessoas são batizadas sem ter a salvação. A pessoa ainda não experimentou um novo nascimento, mas se batizou. Adianta alguma coisa em termos de salvação? Não. A pessoa simplesmente trouxe para si uma responsabilidade muito grande de ter confessado publicamente algo que ela não terá condições de viver se o Espírito Santo não estiver habitando nela. E nesse caso, se a pessoa experimentar uma conversão no futuro, ela precisa ser batizada novamente? Não. Se ela foi ao batismo por livre e espontânea vontade, agora ela só precisa colocar em prática o que representou aquele batismo. Se você entregou verdadeiramente sua vida a Jesus Cristo, mesmo que você ainda esteja lutando contra o pecado, como todo cristão, por que não confessar isso publicamente através do batismo? O batismo não traz a salvação, não perdoa pecados,
não torna você mais santo e nem mais amado por Deus, mas demonstra, tanto para o mundo físico como para o mundo espiritual, que você não se envergonha daquele que foi publicamente humilhado e morto por você. Vai na Bíblia, fica por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, compartilha o vídeo e se inscreve no canal também. Beleza? Um abraço.